Você consegue se ver nos seus pais biológicos? Quando você vê uma foto dos seus pais, como eu com a minha mãe aqui, ou pentelhando meu pai, você consegue reconhecer de onde as suas feições ou a sua personalidade vem? E o que mais você acha que herdou ou que os genes determinam na sua vida? Muito mais do que a gente imaginava, conforme descobrimos o poder da genética. A gente tem uma noção intuitiva do que é hereditário. Eu tenho cabelo escuro, conforme os meus pais tinham, eu era bem parecido com a minha irmã quando a gente era criança, mas tem muito mais do que a nossa aparência física que o DNA determina. Tem a nossa saúde, tem a propensão a gente ter algumas doenças, a engordar ou não, ou até partes da nossa personalidade. Aliás, conforme a gente estudou o DNA das pessoas e saímos da genética clássica que a gente vê na escola, a gente descobriu muito mais que ele revela. Quando começamos a entender a hereditariedade, a gente olhava para características que podem ser dadas em pacotinhos, como a cor das flores do pé de ervilhas, do Mendel, que a gente aprendeu na escola para entender azão azinho, e até a gente tem características físicas que são herdadas assim: albinismo, daltonismo, a capacidade de digerir leite e até a acondroplasia que causa o nanismo são passados dessa forma. Só que a maior parte do que a gente herda, como cor de pele, cabelo, olhos, altura e até características mais complexas, como a propensão a engordar ou as feições do rosto, não segue o padrão simples de azão azinho que o Mendel explicou. Quando eu estava na escola, eu ainda aprendi que a cor de pele é herdada como uma combinação de vários azão azinho. Isso era o que se imaginava, só que a nossa cor de pele é muito mais complicada do que isso. Esse padrão não explica, por exemplo, pessoas ruivas ou a cor de pele dos povos asiáticos e mais um monte de coisa. Olha o meu caso, por exemplo. A minha mãe tinha um cabelo bem enrolado. Eu tenho o cabelo mais ondulado, como é o do meu pai. Essa característica super simples, se o cabelo é enrolado ou se ele é liso, depende de várias porções diferentes do nosso DNA, que não só não são herdadas como azão azinho, como ainda podem ter interações bem diferentes. O cabelo enrolado dos europeus não enrola da mesma forma que dos africanos. Sem falar nas diferenças de personalidade, de saúde e muito mais. Só que a gente está chegando lá. Primeiro precisamos entender o que faz o nosso DNA, o que faz cada gene nosso, para agora a gente começar a entender como eles se combinam para fazer eu ou você. Você provavelmente já viu alguma notícia do tipo encontrado o gene que dá a cor do cabelo ruivo, ou encontrado o gene da magreza, ou algum outro exagero desses. Por trás disso, tem muito trabalho para saber o que um gene faz. Na minha área, a biologia, quando a gente quer entender o que um gene faz, nós podemos usar a mosquinha das frutas, que é a drosófila, para descobrir o que o gene faz na base da martelada. Quer saber o que ele faz? Apaga ou destrói ele para ver o que acontece com a mosca. O que não falta são mosquinhas mutantes com corpos diferentes ou várias cores de olhos que ensinaram o que algumas partes do DNA fazem. Só que em humanos, isso é impossível ou antiético de fazer. Eu não posso tirar uma parte do DNA de alguém e ver o que acontece. Então o que a gente acaba fazendo é o contrário. Ao invés de tirar uma parte do DNA e ver o que muda, a gente escolhe pessoas que compartilham uma característica e procuramos no DNA delas o que tem em comum. Por exemplo, o que será que faz alguém não produzir a melanina que dá a nossa cor de pele ou cabelo e ter albinismo? Toca procurar pessoas albinas para comparar o DNA delas e ver o que elas têm em comum entre elas e diferente de quem não tem albinismo. O que faz alguém ter nanismo? Toca procurar uma família com crianças com nanismo e ver quais são os trechos de DNA que elas herdaram em comum ou não. É um método relativamente simples, mas que é muito, muito poderoso. Foi assim que a gente descobriu até uma versão do gene que dá o cabelo asiático. Sério, comparando povos, encontramos a versão de um gene chamado EDAR que só aparece em japoneses e chineses, e quem herda ele de pai e mãe tende a ter o cabelo mais liso e grosso. No começo da genética, esse tipo de comparação era feito dentro de famílias com doenças hereditárias ou em condições bem específicas, mas com uma característica um pouquinho mais complicada, como é a nossa altura, essa comparação já começa a ficar impossível. Só que a gente não está mais no começo da genética, a gente está numa era onde podemos pagar do nosso bolso para sequenciar o nosso DNA, algo que há mais de 20 anos custava bilhões de dólares. E conforme vamos conhecendo mais genomas de mais pessoas e podemos comparar como elas são, começamos a poder comparar centenas ou milhares de pessoas. E com mais gente, nós aprendemos a explicar muito bem mais com o nosso DNA. Agora a gente pode comparar 10, 100, 1000 ou dezenas de milhares de pessoas para ver quais são as partes do DNA delas que podem explicar várias características. Olhando para alguma coisa simples, foi assim que a gente descobriu também os genes que explicam a anatomia da nossa orelha. E claro que colocaram a versão dos genes humanos em ratinhos e deixaram os ratinhos
com a orelha menos pontuda e mais curvadinha como a nossa. Dá pra ver que eles determinam desde o tamanho do lóbulo e se ele fica preso ou solto, até o que faz a hélice e o tubérculo de Darwin aqui do lado e deixa as pessoas com a orelha mais aberta ou mais fechada. Graças a esse tipo de comparação, olhando para os meus genes que um exame revela, eu tenho como saber não só sobre o meu cabelo ou sobre a minha orelha, mas também sobre a minha saúde. Algumas alterações do DNA podem dar uma propensão muito maior a ter alguns tipos de câncer, como intestino, próstata e estômago. Para as mulheres, um dos testes mais simples e com mais consequências é o de BRCA1, que pode indicar uma grande chance de desenvolver câncer de mama, sem falar em outras mutações ligadas ao câncer de ovário e do endométrio. Mutações que não precisam ser uma sentença, mas que com certeza avisam de que a gente precisa fazer mais exames ou acompanhar nossa saúde mais de perto do que a maioria. E qual é o limite disso? Tudo depende da nossa capacidade de comparar as pessoas e entender mais do que o DNA faz, que só vem aumentando. E os gêmeos idênticos são um atestado do quanto o nosso DNA dita quem nós somos. Pensa comigo, o que os gêmeos idênticos têm que faz deles idênticos é que eles compartilham praticamente o mesmo DNA. Isso porque eles vêm de um mesmo óvulo que encontrou um espermatozoide e formou um embrião, que no meio do caminho acabou se dividindo em dois e formou dois clones, duas pessoas que têm o mesmo material genético. Até aí tudo bem, mas se o DNA não determinasse todas as características físicas, essas duas pessoas não precisavam ser idênticas ou pelo menos tão parecidas. Parece óbvio que gêmeos idênticos compartilham o mesmo genoma, mas quem disse que precisavam ser tão parecidos? Tudo bem, sempre tem alguma diferença de simetria do rosto, sobrancelha e por aí vai. Sem falar na personalidade, que vai se diferenciando conforme os gêmeos crescem e saem do ambiente familiar que eles compartilhavam, envelhecem, trabalham, casam e passam por experiências individuais. Mas não é impressionante que o mesmo genoma em duas pessoas diferentes dê o mesmo resultado final ou um resultado tão próximo? E isso acontece mesmo quando elas não crescem juntas. No She Has Her Mother's Love, do Carl Zimmer, ele conta sobre dois gêmeos idênticos, Ed e Fred, que foram separados na infância, que se reencontraram depois de adultos e descobriram que os dois tinham saído do ensino médio para se tornarem eletricistas. Parece curioso e muitas vezes podem ser anedotas ou duas pessoas que só reparam no que têm em comum quando se comparam assim. Só que esse tipo de comparação entre gêmeos idênticos, criados em famílias diferentes, ou irmãos de pais biológicos diferentes, criados numa mesma família, deixaram a gente descobrir que pelo menos metade da nossa personalidade pode ser explicada pelo DNA. De preferências pessoais ao humor, tendência a fumar, até religiosidade, inclinação política e preferência alimentar tem influência genética. Influência porque o que a gente escolhe fazer com essa predileção, o ambiente no qual a gente cresce, é uma escolha de cada um. Desde o projeto que sequenciou o DNA da primeira pessoa até aqui, em pouco mais de 20 anos, a gente avançou absurdamente, não só no preço desse tipo de processo, mas também no que a gente pode saber olhando para o nosso genoma. Extrapolando o que a gente está descobrindo, eu não acho difícil de uma criança nascida em pouco tempo receber desde cedo orientação genética. Não só do que ela vai ter mais propensão ou facilidade para fazer ou desenvolver, mas também dos problemas de saúde que pode desenvolver ou enfrentar, qual tipo de dieta que deve funcionar melhor, as alergias que tem mais propensão a desenvolver, quais doenças são mais preocupantes ou até o tipo de exercício físico que pode dar mais resultado. E se você ficou curioso para saber o que o seu DNA fala sobre você, esse episódio aqui é um oferecimento do Meu DNA Saúde, que é um teste genético para descobrir o risco de doenças e cânceres hereditários do mesmo grupo da Mendelics. A Mendelics é um laboratório de diagnóstico genético que está entre os laboratórios que mais descrevem novas variantes associadas a doenças no mundo. E já de cara eu posso adiantar o que é o grande diferencial deles do Meu DNA Saúde. Ele é o único teste genético no Brasil que usa o exoma, que é um sequenciamento muito maior. Você compra pelo site meudna.com, recebe esse pacote aqui em casa, esfrega o cotonete que vem aqui na bochecha e devolve o pacote sem precisar do pedido médico. Com os outros testes, o que se faz para eles serem mais baratos é que a porção do nosso DNA que é examinado é mais ou menos 40 vezes menor do que o exoma. Então, por exemplo, um teste genético tradicional vai olhar para 3 a 103 letrinhas dos genes BRCA, que são associados a câncer de mama, ovário e próstata. E são posições que foram escolhidas usando os povos europeus, que a gente sabe que deixam de fora mais de 80% das pessoas com mutações conhecidas no Brasil. Já o teste do Meu DNA é bem mais completo, ele olha para 15.700 posições e cobre todas as mutações. E se a gente descobrir novos pedaços de DNA que são importantes, eles têm bem mais chances de já estarem cobertos pelo seu teste do Meu DNA.
Então seu teste deve render mais informação importante para brasileiros e por bem mais tempo, principalmente porque as associações que a gente mais tem para descobrir daqui para frente são essas que envolvem muitos genes juntos. Por enquanto, eles dão os resultados com associação mais clara e que são mais informativos para a gente poder cuidar da nossa saúde com prevenção e acompanhamento médico. São resultados com os vários tipos de câncer que eu falei, tendência para ter alto nível de colesterol, alto nível de triglicerídeos e doença de Wilson. Mas ainda tem mais resultados para liberar esse ano, como diabetes, trombofilia, hemocromatose e outros, uma lista que vai continuar aumentando usando o mesmo teste que você já fez. Então aproveita o link da descrição aqui para conhecer.